Jesus, nome precioso, Jesus. Bom dia, gente querida e amada por Deus, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Nesta manhã de sábado, manhã abençoada do dia 15 do mês de fevereiro, como eu encontro você e família. Espero encontrá-los bem e saúdos com a paz do Cristo ressuscitado. Que a paz esteja convosco. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ouçamos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, o Evangelho deste sábado nos apresenta o conhecido milagre da multiplicação dos pães, que podemos chamar também de o milagre da partilha. O ponto central desse acontecimento é o amor que se concretiza na solidariedade, que rompe barreiras e transforma realidades. Jesus poderia realizar esse milagre sozinho, sem envolver seus discípulos, mas ele quis ensiná-los de maneira prática o valor da partilha. Assim, mostrou que um coração aberto ao próximo se assemelha ao seu próprio coração. Hoje, essa missão de partilhar e saciar a fome dos irmãos é confiada a nós. A fome que nos cerca não é apenas de alimento, mas também de amor, de acolhida, de sentido para a vida. Se ignorarmos essa realidade, deixamos de viver os ensinamentos do Mestre. Jesus nos assegura que, se colocarmos em suas mãos o pouco que temos, Ele transformará esse pouco em abundância. Onde há amor, há partilha. Onde há partilha, Deus age e o milagre acontece. A multiplicação dos pães foi mais do que um gesto de providência. Foi um sinal daquilo que Jesus realmente deseja nos oferecer, que é o pão da vida, ou seja, Ele mesmo. Como cristãos comprometidos com o Evangelho, nós somos chamados a despertar nos pobres a fome de Deus. Mas antes precisamos saciar a sua fome material. Um coração alimentado consegue reconhecer a presença divina em que lhe estende a mão. Infelizmente, minha gente, em nossos dias, é comum encontrarmos pessoas em situação de extrema necessidade, e muitos fecham os olhos para essa realidade, justificando sua indiferença com julgamentos apressados sobre a condição do outro. Mas um verdadeiro seguidor de Jesus não pode permanecer alheio ao sofrimento dos mais necessitados. Quem se recusa a ajudar os pobres
vezes fecha para si as portas do céu, pois de nada adianta elevar as mãos em oração se não a estendemos para levantar quem caiu. Nós vivemos em um mundo onde há fartura de alimentos, mas ainda assim muitos morrem de fome e abandono. Nós precisamos aprender a olhar para o próximo com o mesmo olhar de Jesus, um olhar que não apenas constata a sua necessidade, mas que nos impulsiona à ação. A fome de tantos irmãos é uma ferida que sangra constantemente no coração de Jesus. E está em nossas mãos a responsabilidade de fazer cicatrizar esta chaga. Afinal, quem de nós não tem um pouco de pão e alguns peixinhos para partilhar? Fique na paz e que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça sobre você e sua família. Antônio Carlos, o comunicador da fé, traz pra nós o que a alma quer. Reflexões que fazem pensar, ensinamentos do céu a nos guiar.